Bom, como componentes do sistema, né? Isso aí geralmente os sistemas pressurizados, né? E aí você vai incluir também o sistema de irrigação localizada. Ele também ele vai ter mais ou menos a mesma espinha dorsal, né? Eu vou mostrar depois para vocês no sistema de irrigação localizada como é que funcionam, como é que eles funcionam, tá? Então, geralmente você tem no sistema de irrigação processa basicamente uma estação de bombeamento, certo? Você tem as linhas principais que vão transportar, né, que vão levar, que aí nós estamos falando de tubulação, de canos, né? Vão levar lá e, lógico, o que chega mais próximo, né? Aí a tubulação, você tem tubulações mais grossas, né? Quando você está falando tanto do bombeamento, né, da sucção, quanto no transporte. E aí, quando vai chegando mais próximo ao ponto de aplicação, né? Aí você vai diminuindo o diâmetro dessa tubulação. E, consequentemente, né, logicamente, essa tubulação ela diminui de tamanho, mas tem que garantir um determinado volume de aplicação, certo? Então, nós temos aí como o emissor, os emissores, os aspersores, né? Nós temos aí no final dessa linha, nós temos os aspersores, certo? Que eles são divididos basicamente, né, em um braço oscilante, geralmente você tem os modelos mais comuns, você tem um bocal, você tem o cabeçote, né, que faz girar, né, que vai fazer girar, tem o corpo, tem as juntas autolubrificantes que vão rodando e fazendo ele rodar. Então, basicamente, essa estrutura de umas pessoas, né? Logicamente, quem não estiver conseguindo ver aqui na tela, vai conseguir ver lá no material que eu vou passar para vocês, tá? Aí, ó, você tem, por exemplo, modelos de aspersores, né, logicamente, que eles apresentam esses bicos, né, essas pontinhas aqui, né, esses bicozinhos aqui, eles têm, logicamente, né, eles trabalham em conjunto, né, mas eles vão determinar, por exemplo, a vazão de um determinado sistema e que tipo de pressão, qual é o tamanho da pressão que ele tem que ter, né, para fornecer a vazão pedida, né? Então, isso aqui é uma folha, né, de um produtor, isso aqui eu estou, vamos dizer, de um fabricante, certo? Então, eu tenho esse aspersor que é o NY25 3/4 e NY25 de 1 polegada, certo? Então, ele em diferentes colorações, né, sobre diferentes pressões, ele vai fornecer diferentes vazões e também vai poder trabalhar em diferentes espaçamentos, né? Então, na escolha de um aspersor, eu tenho que prestar atenção nisso, qual é o diâmetro de ação dele, né? Qual é a área molhada que ele vai fornecer, qual é a vazão que ele vai fornecer para que na hora que eu for calcular a minha irrigação, eu consiga, assim, né, ter um maior controle, né, sobre a quantidade de água que vai ser aplicada na minha área, né, seja a minha área de capim-mambaça, né, ou de outro capim, um braquiária, ou um capim-elefante, ou que seja uma outra cultura qualquer, certo? Então, eu tenho que ter esse controle, tá? Aqui nós temos o outro tipo de aspersor, que aqui eu tenho um defletor. Logicamente que quando eu estou fazendo irrigação, eu tenho que prestar atenção nisso, né? Então, se eu tenho um aspersor dessa natureza e que ele vai fazer 360 graus, né? Porque existem aspersores que você controla o curso dele, né? Então, esse daqui não, ele faz o giro total. Então, eu preciso ter um defletor como esse para que ele não irrigue uma área que eu não queira. Por exemplo, eu posso ter pode ser isso na beira da estrada, e aí eu molho essa estrada, e essa estrada aqui cria capim, ou cria alguma coisa que não é necessário para mim. Isso aqui, no caso, é uma área de viveiro, né? Se eu molhar essa área aqui, vai nascer alguma planta, alguma coisa que é indesejável para limpeza, para a estética da área. Então, eu coloco um defletor desse aqui para evitar que ele molhe essa área, né? Então, você tem essas especificidades para cada um, né, dos métodos de irrigação. Aqui eu tenho um nebulizador, né, que também é um aspersor. Aqui eu tenho um aspersor, só que é de cabeça para baixo, né? Logicamente ele é comprado, ele é instalado dessa forma, né? Ele também vai dar vazão também. Tem o que a gente chama de bailarina também, que vai rodar, né? Que vai fazer. Não é como aqueles com defletor especificamente. Isso aqui, na verdade, não é nem um aspersor, é um microaspersor, né? Que é um sistema localizado, na verdade.
Bom, a gente tem também, a gente tem uma classificação, né, com relação aos aspersores, que são aspersores que a gente chama de muito baixa pressão, média pressão e alta pressão. Então, nós temos aí um de muito baixa pressão, ele trabalha aí de 4 a 10 metros de coluna d'água, um de baixa pressão entre 10 e 20 metros de coluna d'água. E o que é isso, professor? Isso é como se fosse mais ou menos a altura ou pressão gravitacional, né? Então, você tem aí esses diferentes, né, esses diferentes pressões para diferentes também quantidade, né, ou distância que você vai aplicar a água. Então, você precisa de, quanto maior o volume, quanto maior a distância que você vai fazer o lançamento da água pelo aspersor, mais pressão de água você precisa ter, mais metros de coluna de água você tem que aplicar. Então, geralmente, na irrigação, por aspersão na irrigação de maneira geral, você tem aí a pressão medida em metros de coluna d'água, beleza?